Nosso trabalho surgiu da ideia de entender melhor sobre os impactos do refluxo na saúde dentária. E vemos que o pH tem um alto impacto. Nosso segundo objetivo é fazer nossa professora Marina orgulhosa. A gente conseguiu juntar alguns dentes para esse experimento e começamos ele. Então a gente começou nosso experimento padronizando o HCl que a gente precisava. Primeiro padronizando o nosso NaOH com bifitalato de potássio. Aí a gente medindo o nosso bifitalato de potássio e como a ideia era fazer uma curva de titulação, a gente precisava dessa padronização. A gente queria medir os impactos do HCl em um sistema tampão como o da saliva. Então, a gente fez um tampão parecido com o da saliva e a gente queria medir qual era o impacto de determinado volume dentro desse sistema. Para a gente fazer essa padronização, a gente repetiu a titulação 2 vezes e a gente mediu se o erro estava dentro do esperado e estava um erro bem satisfatório. Então, a gente pôde confirmar qual era, de fato, a molaridade do nosso NaOH e fizemos outra titulação com o HCl e aí a gente pode determinar qual era a molaridade do HCl. A curva de titulação, apesar de não termos gravado, ela foi feita diante de um peixinho magnético que a gente usou e também com pHmetro, e a gente colocou de 0,5 em 0,5 da medição da bureta e foi anotando a mudança de pH. E isso a gente fez até chegar dentro de uma mudança maior da nossa curva, e aí a gente foi medindo de 0,25 a 0,25. E a gente coloca um pouquinho desses resultados da nossa curva de pH aqui. Essa é a curva de titulação do sistema fosfato quando adicionamos um ácido forte como o ácido clorídrico. Repare que no começo, entre 6,3 e 5,4, a queda é bem lenta, isso é a região tampão. Repare que depois de 2 ml de ácido clorídrico adicionado, a curva de pH despenca. Isso significa que o agente básico acabou. Todo o HPO4 foi transformado em H2PO4. Vale acrescentar que os dentes que ficaram em pH 3 vieram dessa solução tampão de fosfato titulada com ácido clorídrico quando refizemos essa curva de titulação por uma segunda vez e o pH chegou em 3, nós retiramos um pouco da solução para colocar no tubo de ensaio. Então, antes da pesagem dos dentes, a gente lavou eles e a gente deixou eles secando também algum tempo para que isso não impactasse na nossa medição e na nossa pesagem. Os dentes foram pesados em vidro de relógio e em balança de precisão e a gente calculou até a 4ª casa decimal. Como o objetivo era medir os impactos do pH nesse desgaste dos dentes, a gente fez os testes em duplicata, então a gente dividiu 6 dentes, cada um em um tubo de ensaio, e a cada 2 tubos de ensaio existia um pH específico. A gente testou um pH bem próximo do da saliva, outro pH aproximadamente 3, que a gente mediu com pHmetro, e outro pH que era o HCl puro, para que a gente pudesse fazer esse teste de como isso impactaria nesse desgaste e depois de 3 dias a gente iria medir o quanto que foi esse desgaste em cada pH. Vale dizer que cada tubo de ensaio estava devidamente identificado. Os tubos de ensaio foram deixados desde quinta-feira de manhã até segunda-feira de tarde. Então, tiramos cada um do seu tubo de ensaio e colocamos eles para secar, assim isso não impactaria na nossa segunda medição.
Adicionalmente, na terça-feira nós colocamos cada um dos dentes em tubo de ensaio novamente e colocamos na estufa, mas agora sem nenhum líquido em cada tubo de ensaio. Deixamos na estufa por 15 minutos e ela estava em mais ou menos 40 graus. E fizemos a segunda medição da mesma forma que fizemos da primeira vez, e os resultados foram bem interessantes. Tanto o dente 1 e o dente 2 não tiveram grande diferença no desgaste, já que utilizamos uma solução tampão de fosfato com pH próximo da nossa boca de 6,8. Era o resultado esperado. Já o dente 3 e o dente 4 ficaram submersos a pH 3, advindos da solução tampão com um pouco de ácido clorídrico. Como é possível observar, o desgaste foi maior do que os dentes submersos em pH relativamente neutro, o que também foi esperado e que talvez nem pareça um resultado tão absurdo, mas se pensar que esses dentes ficaram submersos de quinta a segunda-feira, a longo prazo com certeza poderia trazer grandes riscos à nossa saúde bucal. Já o dente 5 e o dente 6 ficaram submersos apenas em ácido clorídrico, entre pH de 1 a 0. Mesmo esse ácido tendo uma molaridade aproximadamente de 1, tivemos uma corrosão extremamente alta. Os dentes ficaram relativamente pouco tempo submersos, 4 dias, mas tendemos a achar que se eles ficassem pelo menos uma semana, esses dentes submersos em pH de 1 a 0 não estariam mais visíveis, eles estariam completamente corroídos. Isso mostra como casos de refluxo ou realmente casos de vômito podem ser completamente prejudiciais à nossa saúde bucal, uma vez que tem o poder de tamanha corrosão em nossos dentes. Aqui estão todos os dados utilizados na realização do nosso projeto e, em seguida, nossas considerações finais. Muito desgaste dos dentes mais ácidos e menos desgaste dos dentes menos ácidos, como a gente já previa. Em testes subsequentes, a gente poderia tentar fazer e medir o quanto de cálcio e magnésio tem. Porém, a gente não teve tempo suficiente para desenvolver essa parte do projeto, mas seria muito interessante. Seria legal. Numa próxima disciplina. Tchau.